Lutas épicas, trilhas sonoras impactantes, histórias bem construídas do começo ao fim e momentos emocionantes. Tudo isso One Piece tem de sobra. Mas talvez você se pergunte, o que é One Piece? Bem, One Piece é um mangá e um anime criado por Eiichiro Oda, sendo ambos lançados no fim da década de 90. O mangá conta a história de um garoto chamado Monkey D. Luffy, que tem o objetivo de se tornar o Rei dos Piratas, um posto e um título que apenas uma pessoa na história possuiu, Gold Roger. Roger, por sua vez, foi um pirata de grande influência, num mundo dominado por marinheiros que buscam manter a ordem e o controle da sua maneira na sociedade. O Rei dos Piratas possuiu muitas riquezas, fama, poder e travou batalhas lendárias até conquistar o título de rei, um tempo antes do Luffy nascer. Durante sua execução pública, Roger foi questionado sobre o seu tesouro e o que continha nele. E antes de ser executado por marinheiros, Roger riu e pronunciou suas últimas palavras. Você pegou aquele tesouro lendário! Aquele tesouro especial! One Piece! Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Gerando uma reação inesperada por parte da marinha, todas as pessoas que assistiam à execução entraram em euforia. Roger, com um sorriso no rosto em sua morte, deu início à grande era dos piratas. Acendeu no coração de muitos a chama da aventura e ambição. Uma chama que é passada de geração a geração. Piratas que inspiram piratas. Personagens. Os personagens de One Piece são todos extremamente carismáticos, sendo um mocinho, um vilão, ou até mesmo aquele personagem mais cinzento ou nebuloso, nem bom nem mal. Dando destaque, é claro, principalmente aos protagonistas. Cada um deles é abordado com mais detalhe em diferentes momentos da obra, contribuindo para a construção narrativa extremamente interligada. One Piece tem centenas de personagens nomeados, e uma parte bem grande desses personagens tem histórias de fundo impactantes e bem construídas. O carinho do autor ao desenvolver personagens é evidente ao moldar uma personalidade muito única para cada um, dando valor individual até mesmo para as risadas dos personagens. Sim, boa parte dos personagens de destaque tem risadas exclusivamente deles. Vale ressaltar que as cenas de interação entre os protagonistas são sempre extremamente cativantes, engraçadas e emocionantes ao ponto de lhe aquecer o coração ou te afogar em um mar de lágrimas. Sistema de poder. Agora vem aquilo que todo bom shonen que se preze precisa ter. Conflitos. Aqueles 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade. O sistema de poder de One Piece se baseia em 2 grandes pilares, as Akuma no Mi e o Haki, mas esse segundo eu vou deixar que você mesmo descubra por conta própria. As Akuma no Mi são frutas que, quando consumidas, garantem ao usuário grande poder, cabendo ao usuário da fruta saber como utilizar esse poder da melhor maneira possível. No entanto, uma vez ingerida, um usuário de fruta nunca mais poderá nadar novamente, o que é bem complicado em um mundo de piratas. No mundo de One Piece existem muitos estilos únicos de luta, desde o uso de espadas ou armas de fogo até artes marciais. Aqueles que se beneficiam disso podem ou não ser usuários de Akuma no Mi. Assim, cada luta é bem única e sempre empolgante de se ver. E pra você que começou agora ou pretende começar, talvez ache que um anime tão cartunesco, até mesmo em relação a outros animes, não tem muito a oferecer. Mas então, quais temas One Piece aborda? Vamos lá. Como não quero prejudicar a sua experiência ao assistir ou ler One Piece, não vou dizer onde nem quando os temas são abordados. A única coisa que eu posso falar é que em alguns casos os temas são um pouco mais subjetivos e cabe a você perceber sozinho ou ir atrás dessas respostas. Mas calma, eu mesmo farei outros vídeos abordando cada um dos arcos de One Piece individualmente, de forma mais aprofundada, e sendo assim vou trazer à tona esses temas. Então já se inscreve e ativa o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Alguns dos temas são escravidão, luto, sequestro, trabalho infantil, fome,
censura, abuso do poder, corrupção, desigualdade, racismo e, diga-se de passagem, até mesmo o racismo velado, aquele inconsciente. Enfim, One Piece trata de muitos temas que afligem a sociedade como um todo. Mas também há temas de cunho mais positivo, como amizade, liberdade, sonhos, amor, esperança e muitos outros. E esses são apenas alguns dos mais diversos temas presentes no decorrer da obra, uns mais presentes que outros. Ainda assim, Oda Sensei consegue tratar desses temas com maestria, tudo tendo seu tempo e lugar na obra, sem invadir o espaço um do outro. Construção de mundo. Ok, eu acho que o One Piece já se provou bem complexo quando diz respeito a de seus personagens, o sistema de poder e suas lutas, e até mesmo os assuntos abordados. Mas então, o que dizer sobre a construção desse mundo? Bem, o mundo de One Piece é bem único, e quando digo isso, é porque é mesmo. A história se passa em um planeta onde por volta de 70% da superfície é água. Então as pequenas porções de terra se resumem a ilhas e um megacontinente que circula esse planeta. Cada ilha é muito singular em sua fauna, flora, cultura, arquitetura, tamanho, clima e muitas outras variáveis, e isso tudo é sempre muito bem enfatizado na obra. Desde ilhas referenciando a cultura espanhola, japonesa, a cultura nórdica, e até ilhas completamente fantásticas, como um arquipélago feito de doces ou ilhas celestes. Mas bem, a construção de mundo leva em conta tudo o que se cria ao retratar um universo. Sendo assim, Oda Sensei, como poucos autores fazem tão bem, criou um universo com diversas raças e povos, com costumes únicos condizentes com o meio em que vivem, lugares fantásticos e extremamente criativos, sistemas de poderes e principalmente histórias que se conectam frequentemente. Em um universo tão vivo quanto o de One Piece, quando você menos espera, algo que não fazia sentido no episódio 2, 3, pode muito bem fazer sentido 800 episódios depois. E dificilmente fica com aquela cara de retcon. E ainda por cima, sem cansar ou perder o hype com tantos episódios. Oda gênio, não tem como. E quais são os feitos ou os marcos que o mangá e o anime alcançaram? Quando se trata da relevância de One Piece no mundo dos quadrinhos e dos animes, eu acho que os números falam por si só. Estima-se que há mais de 500 milhões de cópias do mangá em circulação, resultando no mangá mais vendido. Eiichiro Oda, o criador de One Piece, está entre os 10 autores de ficção mais vendidos de todos os tempos, estando ao lado de grandes nomes da literatura como Shakespeare, J.K. Rowling e entre outros. Recentemente se tornou a segunda história em quadrinhos mais consumida de todos os tempos, tendo superado Batman, uma HQ que é publicada desde 1940, e One Piece está apenas atrás de Superman. Oda e One Piece constam no livro dos recordes como o maior número de exemplares de uma mesma série de comic books publicado por um único autor. One Piece fez sucesso tão rápido que pouco tempo depois da publicação do primeiro exemplar do mangá, em torno de 3 anos o anime foi lançado. Hoje em dia, é um dos poucos animes e mangá de produção contínua, com pouquíssimas pausas, hiatos e fillers, tendo o marco de mais de 25 anos de obra. E quando levamos isso em conta, esses marcos impressionantes ao longo de tanto tempo, isso nos faz raciocinar que, se a obra está há tanto tempo no ar, então alguma coisa de bom aquilo tem a oferecer. Mas vamos à conclusão disso tudo. Apesar de tantos pontos positivos, One Piece também traz consigo alguns pontos opostos, estes dos quais eu prefiro abordar com mais detalhes em vídeos com spoilers, mas eu vou falar alguns. Por exemplo, o power scaling de One Piece pode muito bem ter se perdido algumas vezes. Ainda assim, o Oda consegue muito bem trazer algumas saídas em relação ao power scaling. O anime ainda traz alguns pontos negativos, por exemplo, a enrolação, ainda mais em alguns arcos específicos. Quem acompanha a obra há mais tempo sabe muito bem de quais arcos eu estou falando. Ainda assim, essa enrolação é um pouco justificada, visto que o anime e o mangá de One Piece é um dos poucos em produção contínua, isso se não for o único. Levando em conta a produção contínua, o mangá ele tem mais pausas que o anime, ou seja, o anime tende a alcançar o mangá. Sendo assim, para que não haja necessidade de criação de cenas extras ou fillers incondizentes, o anime às vezes dá uma enrolada.
Dito tudo isso, a minha conclusão é a seguinte: apesar das enrolações e do escalonamento de poder às vezes descontrolado, One Piece tem muito a oferecer. A obra traz para quem acompanha histórias incríveis, às vezes muito tristes e outras muito empolgantes. Lutas inesperadas e conflitos que vão além da porradaria franca, sendo muitos deles conflitos morais. A comédia, na minha opinião, é excepcional. A interação entre os personagens é de aquecer o coração em momentos descontraídos. Ainda assim, a obra não vai deixar de lado os assuntos sérios, cabendo cada um em seu devido lugar. Com tudo isso em mente, eu nunca vi uma obra tão global, tão feita para todo tipo de pessoa. Então, se você quer saber se One Piece é pra você, sim, One Piece é pra você, é pros seus pais e até pros seus filhos. Bom, vamos dar algumas dicas da casa. Cara, tem tanto episódio, não tem como resumir isso? A verdade é que tem sim. O anime pode ser bem enrolado às vezes, como eu já disse. Então você pode muito bem começar pelo mangá e voltar no anime para ver as cenas que você gosta ou as cenas que você quiser. Ah, mas eu prefiro assistir. Sem problemas. Em breve eu vou lançar um vídeo sobre como você pode resumir o anime de One Piece sem muitas complicações, com ajudas que vão além daquele clássico é só pular os fillers. Então se inscreve e ativa as notificações para receber os próximos vídeos e, por favor, deixa o like para ajudar que nós estamos começando e com você esse canal pode ser muito mais forte. Muito obrigado por ter assistido e até logo!